Quais os benefícios que a arte de desenhar pode trazer para você? Eu gostaria de compartilhar com você o que já aconteceu comigo e o que eu já vi acontecendo na vida de muitos alunos, coisas que eu nem esperava quando eu comecei a dar os primeiros passos nesse caminho do desenho, e é interessante de compartilhar. Esse vai ser o tema ou o assunto do Mente Artística de hoje. Fica aí com a gente. Bom, antes de entrar no assunto de hoje, como você já sabe, gostaria de pedir que você deixasse seu like aí, se inscrevesse no canal, ative também as notificações para ser avisado de novos vídeos. E agora, mais do que tudo isso que eu peço, eu também trouxe uma novidade que eu já venho falando nos últimos vídeos, é que agora a gente criou uma área de assinantes aqui dentro do canal do YouTube, com vídeos exclusivos, ou melhor, videoaulas exclusivas. Todos os dias a gente coloca 2 vídeos ali, narrados, explicando passo a passo o desenho que eu estou fazendo, porque a cada semana, né, num prazo de alguns dias, eu sempre separo um desenho para estar fazendo. E agora eu estou gravando todo o processo desse desenho e conforme eu vou gravando, eu vou narrando o material que eu estou usando, como que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, o que aquele material causa no desenho, ou seja, é uma videoaula mesmo explicativa. E a gente está disponibilizando esse vídeo dentro de um canal pago, né, um serviço de assinatura, que você paga um valor simbólico, bem baixinho, e você tem acesso diariamente a videoaulas dentro desse canal. Para você se inscrever, é só você clicar no botão aqui abaixo, escrito aí, ó, Seja Membro. Aí vai abrir uma janela, onde tem um vídeo meu explicando como que isso funciona. É um serviço de assinatura, como o Netflix, que você pode parar de pagar a hora que quiser, e aí você não acessa mais, ok? Bom, o assunto de hoje. Quando eu comecei a dar aula de desenho, eu comecei simplesmente pelo processo da técnica, né? Eu ia ensinar a técnica que eu uso nos meus desenhos, a pessoa aprendendo aquela técnica, ela iria conseguir desenhar. Então, quem que procuraria fazer esse tipo de aula? As pessoas que gostassem de desenho e que quisessem aprender aquela técnica. Ok. Só que com o passar do tempo, eu fui vendo que a experiência de desenhar, ou seja, a experiência do aluno que procurava uma técnica, se tornava um pouco mais aprofundada do que simplesmente aprender uma técnica e repetir ali um padrão. Mas era algo que exigia concentração e, consequentemente, fazia com que o aluno se sentisse menos ansioso em relação a outros aspectos da vida que ele estava vivendo naquele momento. Então, era uma espécie de meditação, que o aluno chegava ali, ele tinha que se esquecer de tudo que ele estava vivendo lá fora e se concentrar naquilo que ele tinha que fazer naquele momento. Era uma forma de conectar ele ao presente através da técnica do desenho. Por ser uma técnica que ele ainda não dominava, ele tinha que prestar atenção. Prestar atenção em quê? Vou pegar um lápis aqui. Prestar atenção na inclinação do lápis, prestar atenção em como ele segurava o lápis, a força que ele exercia para que o lápis fizesse um traço mais forte ou mais leve, o peso da própria mão para que conseguisse fazer um traço mais suave, um traço mais firme, o movimento que ele fazia, né? Em que momento ele acalcava mais a mão e em que momento ele deixava mais leve para que conseguisse fazer o degradê, ou seja, era uma sequência de movimentos que exigia uma concentração dele. E tudo que a gente coloca concentração potencializa mais a nossa capacidade de execução. E no caso do desenho, aprimorava aquela observação, aquela concentração, aquela percepção. Ou seja, eu comecei a notar que isso sendo desenvolvido nos alunos, eles ficavam mais leves consigo mesmo, com aquilo que tinha que fazer, com problemas que tinha que resolver, porque o desenho, além dessa habilidade manual, também exige, pelo nível de concentração, uma visão estratégica da coisa. Porque na hora que você está desenhando, você não pode estar pensando no todo do desenho, você tem que estar pensando naquele
pedaço que você está fazendo ali. Só que aquele pedaço ele vai dando sequência, ou seja, é um momento presente em construção. Você está estendendo o desenho e você está procurando coerência de comparações, de percepções, para que você consiga alcançar um resultado legal. Então, com tudo isso, vai proporcionando ao aluno também uma transformação na forma dele pensar. Isso não é consciente, isso acontece durante o processo. Então, a arte de desenhar, assim como dançar, como tocar um instrumento, como jogar xadrez, entre tantas coisas que requer concentração, provoca transformação na maneira de pensar. E quando se muda a maneira de pensar, toda a sua forma de agir em outros campos da sua vida é afetada, não só na hora de desenhar, mas na hora também de executar outras tarefas que exija uma estratégia, que exija uma concentração, que exija um pouco mais de cuidado na sua observação e na sua percepção. Dentro disso, eu tive uma experiência com um aluno chamado Alisson. O Alisson ele tinha um problema de deficiência auditiva, ele usava um aparelho e vinha na aula, então quando eu falava com ele, ele conseguia prestar atenção e me entender bem. Só que quando eu estava falando de uma forma geral, ele tinha um pouco de dificuldade para ouvir. E ele desenhava muito bem, o trabalho dele foi se destacando em muito e com muita rapidez. E me causava admiração na habilidade que ele estava demonstrando. Até que chegou um momento que ele veio para mim e disse: Charles, eu vou ter que parar o curso porque eu vou ter que tirar carta. E aí não vai dar para eu continuar fazendo as aulas de desenho. Mas eu gostaria de te agradecer, porque quando eu comecei a vir aqui fazer a aula, eu vim com uma intenção. A minha intenção era aprender a desenhar. Só que nesses meses que eu fiquei aqui, eu aprendi muito mais do que isso. Eu aprendi a olhar a minha vida de uma forma diferente. Hoje eu tenho mais coragem de sair nas ruas, de conversar com as pessoas. Eu tinha muita vergonha de mim mesmo e as pessoas não acreditavam no meu trabalho, e hoje eu sou reconhecido na minha cidade por tudo que eu tenho feito, e eu queria te agradecer porque você não me ensinou somente desenhar, mas você me ensinou a olhar a minha vida de uma forma diferente, olhar para mim com mais carinho. E isso para mim foi gratificante ouvir, porque por mais que ele disse, você não me ensinou somente a desenhar, ele não tinha consciência naquele momento que a minha intenção não foi ensinar nada a mais, mas o próprio desenho ou a própria concentração ali na habilidade que ele vinha desenvolvendo proporcionou para ele essa transformação na maneira de pensar e, consequentemente, na maneira de perceber a vida que estava acontecendo à sua volta. E isso é gratificante demais. Então, o que eu queria compartilhar com você aqui é isso, de que o desenho não é apenas uma habilidade manual, técnica, não. É muito mais do que isso. É um desenvolvimento da percepção. É uma transformação na maneira de pensar e de enxergar o mundo à sua volta. E aí você me diz, tá, ok, mas como que eu faço para desenvolver isso? Eu gosto de desenhar, mas eu não tenho disciplina para desenhar. Eu não consigo dedicar um tempo a desenhar. Então, no próximo vídeo, eu quero falar um pouco disso, eu quero falar da experiência que eu tive e da experiência que eu vi acontecendo na vida de alunos que vieram fazer aula comigo, e até hoje, alunos que fazem curso, ainda que seja à distância, né, o curso virtual, ainda assim tem muita gente desenvolvido aí uma habilidade bem legal por conta disso. Primeiro, adquire a informação, que é a técnica, depois aplica aquilo na prática e adquire experiência, e que por sua vez promove transformação na forma de ver e de pensar. Então, sobre isso eu quero falar no outro vídeo, algumas estratégias, no próximo vídeo, né, algumas estratégias que você pode aí traçar e assim alcançar resultados um pouco mais rápido. Beleza? Deixa o seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo, conta um pouco a sua história aqui pra gente, que bens ou o que o desenho causou aí na tua vida e que tem te proporcionado coisas boas. Conta aí um pouco pra gente, que a gente vai ter alegria de ler e de repente até trazer a tua história para compartilhar aqui com a galera. Beleza? Grande abraço, vejo você aí no próximo vídeo. Valeu!